Boa noite. Hoje a palestra vai ser bastante didática para vocês no seguinte sentido. Qual é a utilidade do assunto para vocês, corretores? Vocês lidam com diversos perfis de pessoas, pessoas que têm bens imóveis em nome próprio, de pessoa física, pessoas que têm filhos administrando seus bens, ou que vão herdar os seus bens. E aonde entra o corretor nisso? O corretor, e vocês são prova disso, começam administrando locações, administrando os bens, é um cargo de confiança, as pessoas colocam as locações para vocês administrarem, colocam os bens para vocês venderem, vocês estão em contato constante com aquelas pessoas e elas colocam na mão de vocês o quê? Os bens imóveis delas, que elas lutaram uma vida toda, ou o pai, o avô lutou a vida inteira para construir, teve um negócio de família que prosperou e ele comprou bens imóveis, e aí o que ele faz? Para ele vender esse imóvel, para ele alugar esse imóvel, ele procura quem? A imobiliária, o corretor autônomo, tá certo? Então, por meio desse acesso, que acho importante vocês terem noções, nós não vamos entrar em especificidades, porque cada caso é um caso e precisa ser estudado de acordo, da mesma forma que o bem imóvel pode ser um bem urbano ou rural, pode ser um bem de família, pode ser que ele tenha vários imóveis comerciais ou vários imóveis só residenciais. Então, cada caso é um caso a ser estudado individualmente. Mas a ideia é dar noções para vocês, para que vocês, quando vocês conversam com os clientes de vocês, vocês falarem assim para ele: poxa, você tem uma necessidade, você está pagando muito imposto de renda no seu nome de pessoa física. Olha, você já está você tem seus filhos aí começando a tomar conta do negócio, você já pensou em fazer um planejamento sucessório para economizar dinheiro, para pagar menos no inventário, porque um inventário custa caro? Se for fazer o inventário no cartório, custa bastante. Se for o inventário no judiciário, tem a morosidade do judiciário pelo excesso de processos, tem questões de avaliação de um imóvel em caso de venda num inventário. Então, por conta disso, até das próprias pessoas físicas que têm diversos imóveis alugados e vocês estão administrando e está pagando ali alíquotas bastante altas de imposto de renda à pessoa física, ou às vezes ele está sonegando porque ele não quer pagar, e ele está correndo um risco de cometer um crime tributário, ou correndo um risco de ter mais para frente uma autuação fiscal, a malha fina chamá-lo e ele ser autuado a pagar o tributo, mais multas e correção monetária. Eu acho que é muito importante para vocês ter essa ideia, essa noção de que existem formas de ajudar o cliente de vocês a o quê? Rentabilizar mais e ficar mais protegido. No caso específico de uma blindagem patrimonial, nós estamos falando de possibilidades de perder o imóvel, ter seu imóvel constrito por meio de uma ação judicial, por meio de algum problema, seja ele trabalhista, seja ele tributário, seja ele cível. E aí onde entra o corretor? O corretor entra na necessidade do cliente ser bem atendido. O corretor ter a noção de poder ajudar o cliente ficar feliz, ganhar mais dinheiro, comprar mais imóvel, alugar melhor, alugar mais. E isso ele vai dever a vocês. Vocês vão falar: olha, tem uma possibilidade de fazer isso aqui, vamos procurar o advogado para fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui direitinho, com calma? E aí ele rentabiliza mais, fica mais feliz e ele compra outro imóvel com vocês, porque é essa questão do vínculo que o corretor tem, que é igual ao do advogado. É um vínculo que se torna, no tempo, um vínculo de amizade. Por quê? Ele comprou o primeiro imóvel com você, ele vendeu o primeiro imóvel com você. Eu digo isso porque eu sei, porque eu tenho Cresce, e eu sou casado com uma corretora, eu advogo para algumas imobiliárias, advogo para alguns corretores, e eu sei como é que a coisa funciona. A pessoa, quando é bem atendida, quando ela é atendida com clareza, com transparência, com carinho, ela fica vinculada com você, ela não esquece mais de você. Quando você administra os imóveis dela, ela não sai mais de você, a não ser que você faça alguma coisa muito equivocada, né? Para quem trabalha direito, tem clientes por anos a fio, não é verdade?
Então, a ideia é dar noções para vocês, porque é um assunto que, na prática, para fazer, demanda uma série de análises quando se vai fazer o planejamento tributário ou planejamento sucessório. Tem bastante gente que fala assim, não, é fácil, cria uma empresa só e acabou. Precisa ver se para aquela pessoa o ideal é uma empresa ou não, se para a sucessão o ideal é uma empresa ou não. Como é que se dá isso? Como é que eu percebo isso? Às vezes um reclamo de um cliente que tem uma empresa e está vendo que os filhos estão começando a entrar em disputa para saber quem é que vai suceder na empresa. É um momento em que você pode ajudá-lo. Eu acho que toda essa contribuição que a gente dá para um amigo, para um cliente que é, de uma certa forma, um amigo, ela volta para nós em termos de lucratividade futura. Porque a pessoa não esquece quando você ajuda ela num momento difícil. Ela não esquece quando sobra mais dinheiro no bolso dela. Então, por isso que eu pensei nesse tema para vocês. Tá? Pesquisa do Sebrae demonstra que empresas familiares representam 90% do total das empresas brasileiras. Eu tenho certeza que vocês conhecem diversas empresas que é marido, esposa, filho, é pai com filho, com nora, com genro, não é? E essas empresas poderiam ter um patrimônio no nome delas, aumentando o capital de giro, ou essa empresa pode vir a ter um problema, porque o filho pode casar com uma pessoa que o seu cliente não gosta, e aí ele já começa a ficar preocupado, porque ele tem casa, apartamento, e aí vai sobrar, e a nora que ele não gosta vai ficar com uma parte disso. Se ela se divorciar, meu filho está brigando com meu filho para ficar com a empresa, eles vão brigar pela herança. Então, a ideia é justamente dar possibilidades de deixar as coisas mais claras, deixar uma linha muito mais tranquila para a sucessão ou para economizar dinheiro por meio da tributação. E aí, como é que funciona um olhar dirigido para a empresa familiar? Né? Nós temos aí a busca de um planejamento sucessório para um fundador, para um avô que fundou a empresa, para um pai que fundou a empresa e ter que passar essa empresa para alguém. A gente precisa olhar o lado da família, o lado de propriedade e o lado da gestão dessa empresa. Né? E aí nós temos aqui 3 aspectos. Né? Integrantes da família ou não são proprietários ou não participam da gestão. Ou eles não são integrantes da família e são proprietários da empresa, são sócios investidores, ou eles não participam da gestão. E nós temos os que estão na gestão e não são da família e não são proprietários, que é o que a gente chama de profissionalização da gestão. Então, por exemplo, numa empresa familiar, num cliente de vocês que tem ali uma empresa, seja uma padaria, uma metalúrgica, não importa. Essa empresa que tem uma gestão de cunho familiar, ela precisa e deve melhorar a gestão dela contratando profissionais. E o que é que a gente faz com a família? A família fica reposicionada dentro desse quadro societário para que ela possa ser conselheira, ela possa continuar cuidando do negócio, mas com uma gestão profissional. Então, no financeiro, um financista. No jurídico, com o apoio de um escritório de advocacia ou contratando um advogado, dependendo do tamanho. Não é verdade? Ou simplesmente eu não abro mão da gestão da empresa e aí quando o pai morre ninguém sabe o que ele fazia, como ele fazia com a gestão, ele trazia a conta de casa para pagar dentro da empresa, o dinheiro ninguém sabe para onde ia, onde estava, não é verdade? E com certeza vocês conhecem pessoas assim, né? Porque geralmente o que acontece? Há uma mistura entre pessoa física e jurídica, que é muito comum, mas que é errada. Aquela empresa familiar é a empresa que gera o dinheiro para a compra de imóveis. Então, vocês fazem parte disso. Aqueles imóveis que são adquiridos com o dinheiro da empresa são administrados por vocês, então vocês entram nisso. E se o fundador ele for centralizador e os filhos entrarem em disputa ou entrarem num processo de inventário que pode levar anos e essa empresa quebrar, a segunda coisa a começar a quebrar são o quê? Os bens imóveis. Então, vocês vão começar a ficar sem trabalho. Né?
Porque se não há esse planejamento, essa formatação de sucessão, essa formatação de menos tributo, essa formatação de profissionalização, o que vai acontecer no futuro é uma ação judicial, uma tomada de um imóvel, então vocês perdem fonte de renda. Então a gente tem que pensar nisso, né, em ter uma fidelidade do cliente por longo prazo, para a gente poder ter o giro financeiro para a imobiliária e para o corretor, né? Um outro cenário é esse, né? Os integrantes da família são proprietários, não participam da gestão, são proprietários e atuam na gestão, mas não integram a família, família na gestão e são proprietários do negócio, que é o mais comum, né? Marido com mulher, pai com filho, e aí tem um filho que estudou outra coisa, não quer trabalhar na empresa do pai, aí o filho que trabalha acha injusto que ele também recebe um valor por mês da empresa, né? Mas ele não trabalha, mas ele é filho, e ele só não escolheu seguir o caminho do pai, né? Então, tudo isso precisa ser reorganizado, né? E aí precisa ser organizado aonde? Reorganizado por meio do direito tributário, do direito societário e do direito de família, né? Eu preciso sentar com a família, estudar como é que funciona a dinâmica da família e reestruturar isso de uma forma que a família fique confortável, essas noras, genros, né, não interfiram, porque isso também é causa de problema, né? Eu preciso pensar em estruturas societárias diversas para cada tipo de negócio, até por conta do tributário daquele negócio. Se é uma indústria, se é uma prestação de serviço, se é uma clínica médica, o que é, né? Qual é a função do advogado nisso? O advogado observa o fato gerador de acordo com aquilo que a empresa faz, ou com o que a família faz, ou da onde a família tira o dinheiro, como, por exemplo, num caso de um investidor que ele puramente recebe dinheiro de locações. Ele não tem mais negócio nenhum. Eu tenho um cliente no escritório que ele foi dono de negócio, ele vendeu um negócio, hoje ele vive de locações. E tudo era em nome de pessoa física. E não precisava estar em nome de pessoa física. Ele veio parar no escritório indicado por um corretor, que falou para ele, olha, você está pagando muito imposto de renda. Isso porque antes desse corretor ele nem pagava. Então ele já tinha um risco aí, né, de um passivo tributário, de uma possibilidade até de uma criminalidade federal por sonegação de imposto de renda. Então ele foi parar no escritório com mais de 15 imóveis e precisava estruturar tudo isso com 2 filhos que nunca trabalharam com ele. Tá bom? E aspectos societários. Então, o que a gente faz? Organiza a família, avalia os benefícios, avalia, inclusive, aquilo que os filhos fazem, porque muitas vezes os filhos são ou executivos ou trabalham em empresa, e aí tem que tomar cuidado para simplesmente, porque é um trabalho que tem que ser estudado com calma, analisado e feito caso a caso. Porque simplesmente, se eu fizer uma fórmula de bolo, uma receita de bolo única, eu posso, por exemplo, passar vários imóveis para o imposto de renda de um dos filhos e ele ser chamado na malha fina para explicar aquela evolução patrimonial que não é compatível com o rendimento tributável dele, por exemplo, né? Ou já aconteceu casos que eu vi, por exemplo, de uma montagem de uma offshore, de uma SAF, que são empresas em paraíso fiscal, que são possibilidades legais, legítimas, e que a mídia vende muitas vezes como possibilidades sempre criminosas, né? Ah, o cara tinha lá uma empresa no paraíso fiscal. E daí? Paraíso fiscal existe e ele é usado legalmente, de forma correta, por milhares de pessoas, não tem problema nenhum. Né? É que quando a gente fala em offshore, SAF, paraíso fiscal, automaticamente você pensa em mala preta, não é verdade? Então o que acontece? Para evitar esse tipo de problema é que vocês têm que direcionar. Mas vocês têm como ajudar o cliente de vocês a manter a rentabilidade dele. Como no caso desse senhor que tinha mais de 15 imóveis e foi procurar o escritório para fazer um planejamento tributário, de forma que ele pudesse locar os imóveis. E com isso ele rentabilizou mais dinheiro e comprou mais imóveis e o corretor hoje é super amigo dele e tudo que ele compra é com aquele corretor. Porque é o cara que ajudou ele a ganhar dinheiro, né? Você quer vínculo maior do que
Se a gente fica vinculado com quem faz a gente gastar, por que não ficar vinculado com quem a gente faz ganhar, não é? Então eu vejo os benefícios tributários, procuro uma estrutura societária para proteger o patrimônio e as finanças, porque não é também estrutura societária, nós temos desde sociedade anônima para uma estrutura grande e dependendo do negócio, a MEI, a limitada, a ME, isso vai depender do perfil de negócio que a pessoa tem, né? E daí eu passo para a proteção sucessória, né? Ou mesmo até se, num caso simples como de uma pessoa física que tem vários bens imóveis e não tem mais negócio nenhum, numa holding familiar, né? Numa empresa que vai administrar bens próprios, não é uma administradora de bens de terceiros como é a imobiliária. Para isso você tem que ter CRES e ser registrado. É uma empresa administradora de bens próprios da família. Por isso que ela é holding. Tá? Muitas vezes, porque o conceito de holding é de empresa mãe, é de empresa guarda-chuva que tem outras empresas embaixo dela. No caso da holding familiar, ela é um nome que foi tirado aí do conceito de direito comercial e usado para essas questões de reestruturação como forma de explicar que é uma empresa que vai abarcar os negócios da família, que vai ser dona de parte societária da empresa da família, ou quando a empresa da família não tem, a família não tem empresa, ela vai abarcar os bens imóveis, que vão ser transferidos para a pessoa jurídica, que vai administrar, que vai pagar um lucro presumido, que vai ter uma tributação que é menor do que a de pessoa física, porque uma pessoa física é tributada de 15% a 27,5%, né? Não é barato, não é verdade? Você também tem fundo imobiliário, você tem fundos de participação, você tem PGBL e VGBL, você tem testamento, por isso que cada situação é uma situação. Então, o que é possível o corretor fazer para ter uma parceria comercial com um escritório de advocacia que faça esse tipo de trabalho de forma segura e rentabilize com isso e rentabilize para o seu cliente? Olha, precisa analisar o seu caso, os seus documentos, como é que eles estão, como é que está toda a documentação imobiliária, a documentação familiar. Não é um trabalho feito de qualquer jeito. É um trabalho que tem que ser estudado, planejado, apresentado para o cliente, ele tem que ver ali como é que ele vai ganhar em cima daquela necessidade que ele tem, de ter tranquilidade para ganhar mais dinheiro, de ter tranquilidade de não ser fiscalizado, de ter a tranquilidade de não ter uma penalidade, de não ter um inquérito policial por sonegação fiscal, crime tributário, tudo isso, tá bom? Ou pior, né, que é uma autuação fiscal mesmo para pagar imposto com multa e correção. Na parte de direito de família, qual é a preocupação que a gente tem no planejamento? Eu tenho um patrimônio familiar e um patrimônio operacional do negócio, que é de direito dos pais e dos filhos, irmãos, né? E depois, quando os filhos casam, dos casais. Essa estrutura que a gente tem que pensar é do filho que vai casar, o regime de casamento, se não vai ser casamento, se vai ser união estável, fazer um pacto antinupcial, um pacto de união estável, o que ele vai prever, porque, como diz o ditado, a gente só conhece a pessoa quando a gente se divorcia, não é verdade? Então a gente tem, e depois que já casou, aí já é Elvis, né? É feito o planejamento e a blindagem para evitar um conflito quando vai divorciar, ou evitar um conflito quando começa aquele jogo de fofoca, de problema dentro da família, né? Porque quando se trata de dinheiro, as coisas muitas vezes mudam, né? O amor é colocado um pouco meio de lado, não é verdade? Então, por isso que a gente tem esse trabalho de aconselhamento do cliente do que fazer. É uma escolha dele. Ah, vou casar com comunhão universal de bem. Legal, os efeitos são esses. Ah, não, mas eu estou cego de amor e é isso. Tá bom, né? Eu acho que melhor não, mas a escolha é tua, né? Quais são os tributos que a gente verifica num planejamento tributário? Né? O imposto de renda, o imposto sobre ganho de capital, imposto sobre transmissão de bens intervivos, o imposto de transmissão causa-mortes, por isso que o planejamento sucessório ele é importante, por conta de que a sucessão
tem os 4% de TCMD, mas se você não abrir o inventário, isso é muito recorrente. As pessoas acham que inventário nós só devemos abrir quando tem bens. Canso de ver nesses 20 anos de advocacia, mais os 4 de estágio, mas ele não tinha nada, ele tinha só um carrinho, ele tinha só um apartamentinho, não fizemos inventário não. Aí vai fazer um inventário, tem uma multa exorbitante para pagar. Tudo isso é o quê? Falta de informação, né? A pessoa faleceu, tem que fazer um arrolamento no mínimo. Se ela tem dívidas, um inventário negativo no mínimo. Mas é preciso que você levante os bens dessa pessoa, investigue se realmente ela não tem. Porque aparentemente não, mas existem casos de pessoas que têm bens imóveis e não comunicam a família. Não avisa nada, não fala nada, não faz nada. Quando a pessoa morre é que vai descobrir outra família, vai descobrir filho, vai descobrir bem imóvel, não é? Para quem está na internet e é do interior, ou para quem lida com imóveis rurais, também é possível fazer para quem tem fazenda, sítio, chácara, produção rural. Não é uma coisa só para quem está no urbano. E por que é a importância disso? Porque eu já tive 2 casos no escritório que eram pessoas que tinham mais de uma fazenda e recebiam produção agrícola de uma das fazendas. Tudo em nome de pessoa física. Então, vocês imaginam a quantidade de imposto que essa pessoa pagava. Qualquer tipo de ação judicial, o que aparentava que ele era um mau empresário rural e não pagava ninguém e todo mundo ficava de olho no dinheiro dele. Tem até essa questão de segurança na blindagem patrimonial, no planejamento tributário também, de você estar protegido. Olha, é de uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica, como num caso de um pequeno construtor, vocês também devem lidar com esse tipo de pessoa. Eu tenho clientes que hoje não têm mais trabalho, mas vieram no escritório por causa desse trabalho. Eles compravam terreno e construíam. Construíam 10 casinhas. Tudo no nome de pessoa física. Então ele comprava material para construir, tinha que pagar com cartão de crédito ou pagar à vista, né? Fazer crediário no mínimo. Quando com uma pessoa jurídica, ele tinha prazo para pagar. Porque sempre o tratamento é diferente. Na hora de desmembrar o terreno, na hora de vender as casas, receber o dinheiro, tudo é diferente para a pessoa jurídica. É só saber fazer do jeito certo. Vocês não vão ver nenhuma incorporadora colocar um stand de venda em que parte da comissão entra em nome de pessoa física? Não. Imagina, você vende um prédio inteiro em nome de pessoa física, você vende 8 casas, numa média de $500 mil cada casa em nome de pessoa física. Imagina a quantidade de imposto de renda que você vai pagar, imagina o trabalho que isso dá. É muito mais prático ter uma pessoa jurídica, tá certo? E na questão de ruralista, na questão de agronegócio, mesma coisa. Também se aplica. É possível fazer planejamento, é possível se estudar meios de economizar dinheiro e rentabilizar dinheiro em tempos difíceis com planejamento. Da mesma forma que você contrata um planejador pessoal, quando eu não consigo guardar dinheiro, eu preciso da ajuda de algum profissional. A mesma coisa. Quando eu vou vender um imóvel, eu preciso da ajuda profissional de vocês? A mesma coisa. Então, por que não ajudar ele com outras opções? Alguns mitos que a gente tem, cultura popular, né? Pagar imposto como pessoa jurídica é mais caro do que pessoa física. É mito. Isso não é verdade. Isso é apenas para grandes empresas e grandes propriedades. Também não é verdade. Basta ter um imóvel que eu queira passar para os meus filhos ou para os meus netos, você já tem um planejamento sucessório para evitar inventário e TCMD. Né? Mas eu vou pagar o ITBI. Tudo bem, você vai pagar o ITBI, mas você não vai pagar o honorário do inventário, que é bem mais alto. Você vai pagar um honorário bem mais baixo. Você já vai ter uma solução dada. Então, quando você morrer, você vai morrer em paz. E aí a gente grava o imóvel com as cláusulas que tiver que gravar. Então, existem meios a partir de um imóvel para se resolver. A burocracia é muito grande e eu não saberia gerir. Não.
Uma pessoa jurídica, você só precisa ter um contador. E aí você pensa, porque a pessoa jurídica, eventualmente, numa holding, ou mesmo um fundo de participação, um fundo imobiliário, ele precisa de um contador por causa da contabilidade, por causa do dinheiro que entra e o dinheiro que vai sair para pagar a administração do bem. Tem que pagar IPTU, conservação, manutenção, né? Se for prédio, tem lá o condomínio, fundo de reserva, essas coisas. Então, por isso, eu preciso de alguém para me ajudar na gestão. Tem gente que faz a gestão sozinha. Ah, eu sei fazer isso, eu faço sozinho. Eu tenho só um contador para entregar as obrigações tributárias. A empresa é uma empresa simples, não tem problema de gestão. É muito mais difícil gerir mais de 2, 3 imóveis, gerir o seu imposto de renda, gerir os cuidados que você tem que ter com a arrecadação tributária sua individual, do que uma pessoa jurídica. A administração do dia a dia vai continuar na mão do corretor. A única coisa é que vocês vão administrar os bens de uma pessoa jurídica, só isso. Fora isso, para a pessoa proprietária, é muito mais fácil ter uma pessoa jurídica do que ficar tudo em nome de pessoa física. Tá? E a gente entra nessa questão de possíveis gravames. Os custos são muito altos. O custo para fazer inicial, eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele ainda é mais barato do que um inventário. E mesmo que você tenha um custo, que no começo você vai ter, no começo que eu digo para fazer o planejamento, você vai ter um custo? Vai, né? Eu tenho que trabalhar, vocês também. Mas no médio e no longo prazo, o que ele vai economizar, não só em dor de cabeça, mas o principal economia dele, que é a financeira, o dinheiro que vai sobrar no bolso dele, paga o custo. Paga o custo. Então não há que se pensar em o custo é muito caro. Para você sorrir, você tem que fazer sorrir. Então você faz sorrir primeiro, depois você vai sorrir por mais tempo. Vou perder o crédito no banco. Como eu disse, não. Você não vai perder o crédito no banco, porque você é sócio de uma empresa, ou você é sócio de um fundo imobiliário, ou de um fundo de participação, ou você tem um VGBL. Para o banco, você só tem problema de crédito no banco quando você tem Serasa sujo. Fora isso, você não tem problema com o banco. Você vai ter patrimônio do mesmo jeito, porque o banco sabe que essa estrutura é legal, é legítima, e você continua dono de uma empresa que é dona de imóveis, ou você continua fazendo parte de um fundo. Não faz diferença nenhuma. Por isso que é mito, é cultura popular. Não posso pensar nisso porque há brigas na família. Por haver brigas na família, ou a iminência de brigas na família, é que você precisa fazer isso. Porque depois que a briga estourar com você em vida, ou você morrer e a briga estourar, fica mais caro, fica pior. Tem inventário que dura 15, 20 anos. Porque os herdeiros estão brigando. Tá certo? E aí, numa briga de herdeiros, até vocês podem sair prejudicados. Porque num inventário que o imóvel precisa ser vendido e a briga e não sai um alvará, ou sai um alvará, mas alguém questiona, vocês ficam com o imóvel anunciado fazendo visita sem vender. 15 anos. Tá vendo? Então, por isso que vocês têm que estar o tempo inteiro antenado nessa necessidade do cliente de ter uma solução. E essa solução pode ser a partir de um imóvel. Essa solução pode partir a partir do momento em que ele relata para você numa festinha de criança ou num casamento que ele está querendo parar de trabalhar, que ele está querendo deixar a empresa na mão do filho. Ele pode deixar de trabalhar e ele pode continuar na empresa como conselheiro, porque ele é importante, ele fundou a empresa, ele tem o sangue dele ali. Ele quer que o legado dele permaneça, ele não quer os filhos brigando, ele não quer que o filho afunde a empresa. Isso é muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, porque há essa cultura transparente de que eu vou morrer um dia, ou eu quero me aposentar e quero ir tomar coco na praia, né? E não assistir Datena em casa com o valor do INSS. Né? Então, há essa cultura de planejamento que a gente precisa melhorar, fomentar no Brasil. A cultura de planejar e usar a lei a seu favor para ganhar mais dinheiro. E o corretor é muito importante nisso. Vocês são muito importantes. Vocês não são passageiros. Vendi a casa e nunca mais precisa olhar para a cara daquele cara. Claro que não. Eu vendo uma casa dele hoje, faço ele comprar outra amanhã, vou administrar a outra que ele vai alugar. É vínculo que faz a gente ganhar dinheiro. O profissional liberal não ganha dinheiro uma vez só. Ele ganha dinheiro com vínculo, com constância. Não é verdade?
Não posso pensar nisso, pois não tenho sucessores. Você tem um sucessor. Em última instância, é o governo. Mas você tem um sucessor. Você tem um filho, um sobrinho que vai te suceder. Tá? Então, um sucessor ou mesmo na linha ascendente. Você tem um pai e uma mãe, às vezes o filho morre antes do pai. Quem herda, né? Então, a linha de ascendência, descendência e lateralidade, você tem um sucessor. Por isso também é um mito. Olha aqui como vocês podem ver, no inventário com 2 milhões em imóveis, eu tenho um ITCMD de 80 mil. Né? Numa doação, vamos pensar aqui na doação, tá? Não botei ITBI, eu botei ITCMD. Também são os mesmos 80 mil. Tá? Porque o ITBI em São Paulo também é 4%, então não tem muito ponto de escapar, 3%. Mas, de qualquer forma, você tem em outros lugares um ITBI melhor. Então, você tem mais economia. Mas olha a diferença de valores de custas judiciais que você não tem no planejamento, no caso de uma holding familiar, e o cartório é mais ou menos ali, não posso botar o valor, porque isso depende de caso a caso. Tá? É uma estimativa, R$7 mil. Cartório para fazer holding não existe. Custa judicial não existe. Honorários a pagar no inventário de R$2 milhões, em média, 180 mil. De acordo com a tabela da OAB. Porque da mesma forma que existe uma tabela de honorários mínima para o corretor, para que ele não seja vilipendiado, né, para que ele não seja usado, que o trabalho dele tenha valor, a tabela de honorários ela é mínima, né? Ela é um patamar mínimo. A OAB também tem um patamar mínimo. Pelo patamar mínimo, a média é 180 mil. Olha, um honorário ali a combinar, mas o custo, de acordo com o valor de 2 milhões, o custo sai 80 mil e no outro sai 280 mil. Doutor, permite uma correção, não é o momento, mas para o corretor não existe máximo. É um valor X e ponto final. Não, não existe. Não. Não, a tabela é de 6% a 8% por negócio é para que ele não cobre menos, é a tabela mínima. Ah, acabou, não tem mais? Ah, é? Porque a OAB não, a OAB ainda tem uma tabela, e a tabela é mínima. Tá? Ah, entendi. Não, na OAB não pode tudo, a gente tem uma tabela mínima. Na verdade, é o problema de você ter muito advogado no mercado. Mas você tem uma tabela mínima. Tá? Mas isso é um problema que existe em qualquer lugar, né? É óbvio que o mal profissional, com o tempo, ele cai do mercado, ele sai do mercado, ele não fica, né? E sempre o mal profissional prejudica o bom profissional nessa questão de honorários. Você sempre vai ter o dentista que faz obturação por R$10, você sempre vai ter o médico que atende de qualquer jeito, você vai ter o corretor que atende de qualquer jeito, o advogado que atende de qualquer jeito. Isso não tem saída, né? Mas, de qualquer forma, o importante é vocês saberem que a pessoa pode economizar dinheiro, né? A blindagem patrimonial, ela também pode ser usada para uma pessoa que venha a ser processada, ou que ela foi sócia, ou estatutária, ou diretora de uma empresa que está com problemas. Então, se vocês conhecem pessoas que relatam para vocês que estão numa empresa ou que possuem uma empresa que está passando por dificuldades ou que tem muitas demandas judiciais, a blindagem patrimonial atende esses anseios. Por quê? Porque a pessoa trabalha a vida toda para constituir um patrimônio imobiliário. E aí, por conta de uma ação judicial, ela pode vir a perder tudo por falta de proteção. Porque ela não gravou um imóvel com uma cláusula de bem de família quando é o imóvel onde ela mora e é o único, porque ela não tem, os imóveis são todos no nome dela, e ela era a gestora, a administradora no contrato social, ou porque ela era sócia e a empresa tem dívidas. Então, às vezes, você vendeu a empresa e não fez uma cláusula de assunção de obrigações, então quem comprou a empresa não assumiu as obrigações da empresa como deveria ser contratualmente feito, e aí a dívida fica solidária, e aí, do nada, você tem uma penhora, tem o imóvel leiloado, tem gente que não sabe se informar e acha que não vai dar nada, porque a justiça demora, não dá nada, um dia bate alguém na porta e fala, desocupa que o imóvel é meu. Tá?
Isso também acontece bastante. Não parece, mas acontece e em qualquer faixa etária. O problema é de informação. Ah, não, fica tranquilo que em cima da hora eu arrumo um dinheiro e mando alguém no leilão comprar, fica tranquilo que isso aqui não vai dar nada, o fulano diz que vai pagar, e aí vai o imóvel para leilão, perde o imóvel. Tá? Ou tem o imóvel penhorado e na hora de vender, vocês anunciaram, vocês estão lá batalhando para vender o imóvel, aparece o comprador e o imóvel tem lá penhora. E aí até baixar a penhora. O que me aconteceu há pouco tempo atrás foi um imóvel que a pessoa vendeu e sem assessoramento nenhum de corretor, nem de advogado, e ela firmou uma promessa de venda e compra, deu o sinal, a pessoa que vendeu o imóvel era a proprietária, foi feito direto, era a proprietária, só que ela não era a possuidora, quem estava dentro do imóvel era uma prima, que disse que não ia sair, que não estava no contrato como uma terceira interessada, como uma anuente. Aí o sinal era para pagar uma ação judicial, entre o sinal e o financiamento apareceram duas ações, penhoraram o imóvel, ela não tinha mais o dinheiro do sinal para pagar mais nada, e aí o casal entrou em pânico porque ficou na iminência de perder o imóvel. Então, qual foi os dois erros? Fez um negócio sem um corretor, que podia intermediar e ajudar. Óbvio que a pessoa que estava vendendo já estava de má fé, então ela não queria um corretor justamente para não ter problema, porque ela já tinha má fé, ela já sabia que ia estourar algum problema, e o casal de compradores também não buscou um corretor para ajudar e nem um advogado. Fizeram tudo na perfeita simpatia, num chazinho da tarde. Depois foi uma baita dor de cabeça para fazer acordo na ação, para tirar a penhora, aí a moça só chorava, então vocês ficam pensando nisso, né? Por que não procurou um corretor? Por que não procurou um advogado? Por que não desconfiou? Nem para ver uma minuta, nada. Tudo nesse negócio de não vai dar nada, tá tudo bem, a moça é simpática, não vai acontecer absolutamente nada. Tá? Quais são os riscos que o patrimônio tem quando a pessoa não tem um planejamento sucessório, tributário, uma blindagem patrimonial e ela está com problemas financeiros pessoais ou problemas na empresa onde ela é gestora, responsável ou sócia, né? Então, nós temos riscos trabalhistas, riscos tributários, riscos ambientais e riscos societários ou familiares, num caso de disputa familiar. Tá bom? Então, é por isso que é importante passar o patrimônio imobiliário para uma pessoa jurídica. Você diminui esses riscos todos que a pessoa física tem. Por isso, aquele mito de que eu ter tudo em nome de pessoa física é melhor do que de pessoa jurídica. Eu vou ter mais custo. O custo emocional e o custo financeiro é bem menor do que ter tudo em nome de pessoa física, do que ter tudo concentrado no seu nome. Os principais instrumentos de uma proteção patrimonial, né? Eu preciso de uma auditoria de risco, então eu tenho parceria, no meu caso, com contadores, mas às vezes quando alguém me traz um negócio e a pessoa já tem um contador que tem experiência em auditoria para fazer uma auditoria de risco, alguém de seguro, tá? E aí a gente monta a estrutura societária para proteger o patrimônio. Qual é o cuidado que a gente tem que ter na proteção patrimonial, na blindagem, por conta de problemas jurídicos, trabalhistas, tributários, familiares, cíveis? É a questão de fazer todo o planejamento de acordo com a lei. Por quê? A Receita Federal e a Justiça Federal, elas podem sugerir e acionar o Ministério Público a induzir que vocês fizeram um planejamento ilegal, que é o que a gente chama de evasão, né? Elisão tributária é aquele planejamento que eu faço dentro da lei, dentro das normas legais, com as possibilidades legais, tudo legítimo, transparente, de boa-fé. A evasão é muito parecida com a mala preta. Eu faço de qualquer jeito ou eu tento só ocultar o patrimônio. E aí o que acontece? A Receita Federal entra com uma ação para desconstituir aquele planejamento, aquela estrutura que foi criada, tentando obter de vocês multas e correções monetárias. Então, por isso que é importante estudar a estrutura. E, como eu tinha dito antes, por meio até de offshore ou SAF, dependendo do tamanho do patrimônio. É possível fazer isto. Se compra uma SAF, uma offshore, e aqui no Brasil se registra na Receita Federal, por isso que eu falo para vocês, não é necessariamente instrumento de ilícito.
Ele é um instrumento jurídico, eu posso usá-lo lícita ou ilicitamente. Então, eu pego a offshore e a SAF, registro no Banco Central, constituo ela como sócia de uma empresa brasileira, com procurador brasileiro, com sócio brasileiro, gestor brasileiro, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho ela legalmente. Isso não é ilícito nenhum, pelo contrário, é um planejamento possível, correto e legal. Principais instrumentos da proteção, né? Também. Num caso de falência e recuperação judicial de uma empresa, quem quiser depois, eu posso mandar a apresentação, tá? Não precisa fotografar agora, que eu percebi que vocês estão fotografando, mas eu mando, no final tem o e-mail, eu mando. Você tem a falência e recuperação judicial, aí você usa a holding patrimonial e a doação de bens em vida aos herdeiros com a cláusula de usufruto. Por isso que depende de cada caso, né? Num caso ali de recuperação judicial é para quando a empresa familiar ou a empresa regular já está passando por dificuldades muito grandes para evitar uma falência e uma responsabilidade criminal. Tá? Esse é o último caso. Não costuma acontecer. Quando vem para recuperação judicial, já está realmente no fim da vida. Mas a holding e a doação são plenamente possíveis para proteger o patrimônio individual. Qual é a função disso? Segregar a atividade de diferentes empresas quando a família tem mais de uma empresa ou a empresa tem mais de uma empresa embaixo. Então, um exemplo prático que eu dou, eu tenho uma família que tem um galpão numa cidade da região metropolitana, dentro desse galpão eles têm 3 empresas porque eles fazem 3 atividades diferentes dentro do mesmo galpão. Então, eu tive que fazer um planejamento para desmembrar, o galpão é próprio, e aí o galpão está no nome da holding familiar, que é dona das 3 empresas, é tudo da família, só que cada filho cuida de uma empresa subsidiária, a holding cuida da família toda, não há disputa, não há briga, não há esse negócio de eu trabalho mais, você trabalha menos, você não trabalha e você ganha, não há, e quando o pai e a mãe morrerem, já está tudo resolvido. Não vai ter um inventário custoso e moroso para fazer, tá? Regime de casamento e contratos de união estável é por causa justamente dessa questão de com quem você está casando, se você é o dono do patrimônio, e vai constituir mais patrimônio. Então, se vocês conhecem pessoas que têm patrimônio ou desejam comprar patrimônio e casam e vão comprar patrimônio, ou tem o patrimônio e vai casar em comunhão universal, ou vai usar aquele patrimônio para agregar mais valor e comprar mais patrimônio, é importante fazer um planejamento de como isso vai ser feito para evitar que num divórcio aquele patrimônio constituído com base no outro fique rachado pela metade. Aqui são dicas, né, importantes para se fazer um planejamento e quebrar essa cultura contra o planejamento, mostrando que o planejamento é importante, né? Tem que planejar com antecedência. Esse negócio de doutor Google, ou esperar chegar um oficial de justiça, ou esperar uma briga familiar, ou esperar uma autuação tributária, ou uma malha fina, é equivocado. Mais inteligente é fazer um planejamento, né? Não misturar trabalho com família, que é muito difícil. Mas é preciso, no horário de trabalho, estabelecer índice de performance, relatório, horário para entrar e para sair, tentar quebrar essa mistura de empresa da família, pagar as contas de casa, meu filho chega a hora que quer e o empregado tem horário para chegar, porque tudo isso é gerador de problemas, tá? Investir em treinamentos, estabelecer uma política de rodízio da família no negócio, tá? Porque se o sucedido ele vai se afastar ou ele vai morrer e eventualmente um herdeiro ou mais herdeiros vão ficar com o negócio, é importante que eles estabeleçam um esquema de rodízio para entender o negócio. Porque mesmo profissionalizando, você corre o risco de contratar alguém que pode vir a te roubar, né? Pode vir a te causar um prejuízo. Então, a melhor forma do seu sucessor saber como é que o negócio anda, como é que ele vai ser, é colocá-lo num conselho e fazer um esquema de rodízio no auxílio à gestão da empresa para saber como é que funciona isso, né? Avaliar competências e lideranças, porque não é porque ele é meu filho que ele vai ser o dono, que ele é o líder e o gestor da empresa, ou não é porque dos 2 filhos o que eu gosto mais, o que torce para o meu time, é o que vai ficar com a empresa na gestão, e o filho que torce para o time contrário vai ficar de escanteio,
e às vezes ele tem um perfil melhor para a empresa, né? Começa a delegar funções importantes a pessoas qualificadas. A melhor demonstração de gestão é profissionalizar. No financeiro, um financista e assim sucessivamente. Crie regras para todos indistintamente, né? Sem exceção, como essa exceção que eu falei. O meu filho pode chegar mais tarde e sair mais cedo. Né? Crie um sistema de distribuição de lucros. Esse sistema de distribuição de lucros, inclusive eventual pagamento de valores para conselheiros, precisa ser bem estudado para evitar o quê? Evitar brigas, evitar conflitos, tá certo? E a distribuição de lucro, a questão do imposto de renda. Defina um sucessor e adote práticas de informações acessíveis. Pense na sua sucessão, porque todos nós vamos vir a morrer um dia, né? Pense no planejamento como receita de médio e longo prazo. Então, aquele mito que na hora vai falar, pô, mas eu vou gastar dinheiro para sorrir, tem que fazer sorrir. Eu vou gastar um pouco agora, mas é possível, quando se analisa que tipo de planejamento é feito para blindar ou para suceder, ou simplesmente planejamento tributário, é possível mostrar uma régua financeira de como isso evolui em termos de receita. E que isso se paga e te dá lucro no correr do médio prazo. Tá bom? Porque a pessoa sempre pensa no gasto com o advogado, no gasto com o cartório, né? É o imediato da pessoa. Mas aquele gasto, no médio prazo, ele se paga e se torna lucrativo. Voltou algum aqui? Pense no planejamento tributário societário para blindar sua família e seus negócios. A quem se destina o planejamento tributário sucessório? Se destina a qualquer pessoa física, jurídica ou família com propriedade imobiliária. Tá certo? A quem se destina a blindagem? Pessoas físicas ou jurídicas, bem como as famílias que estão sendo processadas ou na iminência de processos jurídicos, ali está a troca de letra, e necessitam proteger seu patrimônio. Tá ok? O que o corretor pode fazer? Foi o que eu falei para vocês desde o começo. É no interesse de intermediar negócios imobiliários ou administrar bens imóveis, indicar o planejamento como forma de gerar receita para os clientes, evitar conflitos futuros e que os filhos deles continuem sendo clientes de vocês e proteger o patrimônio deles, que é da onde vocês tiram renda, seja pela locação, pela administração ou pela venda e compra de um para outro. Doutor, boa noite. Meu nome é Jairo Bonini, corretor de imóveis. Pela oportunidade, gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Uma vez elaborada a holding, a pessoa tem alguns imóveis, aliás, e depois de feito, passa um pouquinho de tempo e ele deseja vender um imóvel. Como funcionaria esse trâmite? É muito custoso, demorado, simples? Não. É simples. A venda do imóvel que está sobre o manto da empresa imobiliária, da holding, é uma venda normal. Só que as certidões, como a empresa não é uma empresa que vende nada, que presta serviço, é uma empresa que só administra bens próprios, as certidões vão estar sempre, ela não tem empregados, né? Ela vai pagar só um contador, tá certo? Ela tendo toda a administração imobiliária em ordem, todas as certidões vão sair negativas. Então a venda é normal. Só que sem o risco de penhora e o dinheiro, quando ele entra para a empresa. Ele entra no caixa da empresa. Mas a venda é normal, como a de qualquer outra função. Tá? Em termos de compromisso de compra e venda, ITBI, registros, é tudo a mesma coisa. Ok. Nada? Doutor, boa noite. Meu nome é Badaró. Quanto aos honorários, o honorário de inventário é um percentual. E honorário de extrajudicial, feito somente no cartório, quanto é o dos honorários? Então, eu não posso passar valor de honorários. Por quê? Não é um percentual? Então, de tabela? Não necessariamente. Você tem a tabela que tem o percentual, mas eu posso cobrar por hora ou pelo trabalho. Eu tenho essa flexibilidade. Isso é legal. A tabela da ordem, por exemplo, para um inventário, mínimo, se eu não me engano, é 4% sobre o monte mor. No extrajudicial? No extrajudicial. 4% o mínimo na tabela. Exato. Mas ela é mínima. Então, eu posso cobrar, por exemplo, os 4%, eu posso cobrar X reais, desde que ela não seja
Menos. Aí vão falar, pô, mas tem advogado que cobra menos? Tem. Mas é caso a caso. Eu posso cobrar por hora. Tudo isso a OAB me permite. Então eu não tenho como virar para você e falar de honorário em preço fixo. Tá certo, pessoal? É isso que eu tinha para passar para vocês. Isso eu posso fotografar? Pode.